Estamos em tempo ainda. Ontem a gente teve uma comemoração internacional, né? O Dia Internacional da Mulher. E nesta semana a Voz do Povo separou um espaço para mulheres que fazem com certeza a diferença na comunidade sorrisense, na vida das pessoas, enfim. E uma dessas mulheres com certeza é a nossa delegada, querida doutora Jéssica Assis, que responde pelo Núcleo da Mulher e está hoje com a gente aqui, doutora, em tempo ainda. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, obrigada. Parabéns para todas nós, mulheres fortes, guerreiras, trabalhadoras, né? Sem Somos dúvida. todas dignas de muita admiração e principalmente muito respeito, né? Que bom. A gente sabe do seu trabalho, mas hoje o objetivo maior é conhecê-la um pouquinho mais a fundo. Uma mulher delegada. Como é que é isso, doutora? Sempre foi o seu sonho? Aconteceu porque a vida foi empurrando? Como é que é isso? Assim, sempre tive o desejo, né, de trabalhar com direito penal. Muito antes de entrar na faculdade, desde pequenininha eu falava assim pro meus pais, né, que eu queria aprender, que eu queria fazer justiça, que eu queria defender as pessoas, né? E aí esse desejo foi ficando mais latente durante, né, o curso do direito e apresentadas as opções de carreiras jurídicas que existiam. Eu gostei muito, né, do conjunto de atribuições do cargo de delegado de polícia. E aí coincidiu, né, de quando eu terminei a faculdade, eu me formei em São Paulo, né? Retornei para o Mato Grosso e estava em vias, né, de finalização para a publicação do edital do concurso daqui. Então, eu me dediquei aí um ano e meio para o estudo, para estudar para esse concurso. E aí coincidiu, consegui passar e é uma carreira muito boa que te permite, tem uma boa remuneração, um bom subsídio, né? Principalmente eu teria essa oportunidade de trabalhar, de morar no meu estado, porque eu já estava, né, meio de saco cheio de morar fora. Fui para São Voltar Paulo, pra né, para casa. voltar para minha terra, para servir, né, ao lugar onde eu nasci, né? Tenho muito amor, muita paixão aqui por Mato Grosso, é aqui que eu quero ficar. E é aqui que eu tenho o meu dever social, com certeza. Então é um sonho, desculpa, é um sonho que está realizando, digamos. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Você é de Cuiabá? Eu sou de Várzea Grande, na verdade. Várzea Grande. Tem lados e lados, como toda profissão. A situação de lidar com arma de fogo, com corpos, com situações que poderiam chocar pessoas talvez um pouco mais sensíveis. Para a doutora Jéssica, como é que é essa lida? No começo foi um pouco difícil. Eu me lembro das primeiras vezes que eu tive que manusear uma arma de fogo. Eu comecei... logo quando eu fui aprovada no concurso, eu já comecei a fazer as aulas de tiro para ir me habituando, né? Eu lembro que eu me sentia muito assustada, eu sentia muito medo, né? De, sei lá, engatilhar a arma erroneamente, dar um tiro, um disparo acidental, por uma imperícia. Mas aí você vai treinando bastante, vai manuseando ela seco, né? E vai se habituando. Hoje em dia parece que é uma parte do meu vestuário. Eu não consigo. Aonde eu vou, eu estou armada. Se eu estou trabalhando, eu estou armada. Se eu estou apaisando, eu estou armada. E a arma está sempre junto ao corpo, né? Que é o protocolo Orientação para o delegado é essa com mesmo. certeza, né? Porque além dessa questão de eu exercer uma profissão de risco, né, que me coloca em contato, né, com muitas situações perigosas, eu também tenho o dever de proteger as outras pessoas, né? Então, eu preciso estar sempre preparada para esses dois lados. Com relação a essa questão, né, de lidar com situações de morte, situações de... que são um pouco chocantes, né? Desrespeito à vida, Desrespeito à pode-se dizer, vida. né? Eu me lembro da primeira semana que eu comecei a trabalhar lá em Terra Nova do Norte, né? Que foi a minha primeira lotação. Eu me lembro que peguei casos de morte de trânsito, uma família inteira que morreu. Nossa. E lá, como o efetivo é muito pequeno, você precisa estar sempre junto nesse tipo todas de as situação. Porque você ali, mesmo que não tenha uma situação de morte criminosa, você dá os trâmites para encerrar aquela vida da maneira mais digna possível. Sim. Então, já peguei casos de suicídio também. Nessa minha primeira semana de atuação, um jovem de 18 anos de idade que estava enforcado em casa. Aquela cena, assim, foi a primeira semana, né? Eu fiquei bem chocada, porque vi criancinha de 4 anos morta, esse, né, adolescente de 18 anos de idade. Mas com o tempo você vai calejando, vai ficando mais assim, Aprende né? a lidar com... Aprende a lidar, porque... E o que ajuda é aquele foco, aquela objetividade de eu não posso me emocionar, eu não posso perder o prumo. Aqui eu tenho que ser fria, porque eu tô liderando essa situação.
ela precisa ser resolvida da maneira mais digna possível para todo mundo. É sempre no mote da investigação que um delegado Com atua certeza, no caso, né, com doutora? certeza, sem dúvida. Alguma coisa lhe assustou ou lhe assusta, lhe causa medo dentro da sua profissão, do seu trabalho, pelo fato de ser mulher? Não, Tranquila. sou bem tranquila com relação a Que bom. isso. A gente recebe treinamento, a gente está sempre em equipe, sempre adota certos cuidados. Claro que, assim, quando você trabalha nesse tipo de profissão, existem certos aspectos da sua vida pessoal que ficam um pouco mais limitados, mais comprometidos, né? Eu não vou para qualquer lugar, eu não frequento qualquer lugar, eu nunca me sento de costas. Se eu estou num restaurante, se eu estou num cabeleireiro, se eu estou num salão de beleza, se eu entro em casa, eu sempre dou 2 voltas. Tem esses certos aspectos, né? Mas Assim, são cuidados são apenas. cuidados, né? Que a Perfeito. gente para ali para não sofrer uma emboscada nem nada do tipo. É importante né? também. E o importante. respeito à senhora, enquanto delegada de polícia, muda em relação ao que os homens têm como atitude dos demais ou não? A gente tem essa especificidade de, dentro da polícia, né? Trabalhar em um sistema que é extremamente hierárquico. Então, existe uma rigidez com relação a isso. E ali é muito claro onde eu trabalho que eu sou a chefe, eu sou a superior hierárquica de todo mundo ali dentro da delegacia. Então, existe esse respeito que vem por conta dessa questão da hierarquia, né? E as situações de machismo a gente sempre enfrenta, né? Mesmo dentro da equipe, mesmo no trato com outros colegas, é um pouco natural. Por ser mulher, por ser uma mulher jovem, né? Então, mas são coisas muito sutis, sabe, Marlene? Não é nada assim muito descarado. Então é aquela coisa assim, você dá uma ordem, às vezes você percebe uma certa recalcitrância no cumprimento dela. Nada assim absurdo. Mas você pela tem que- hierarquia cumpre. Mas pela hierarquia se cumpre. Firmeza precisa. Firmeza, com certeza. Doutora Daniela, no comando da delegacia da Polícia Judiciária no estado de Mato Grosso, como a senhora recebeu essa notícia? Nós Uma mulher, recebemos- acho que é a primeira, não é? É a Não. primeira mulher a chefiar, né, a Polícia Judiciária Civil. E poucos sabem, né, mas a indicação é feita pelo governador do estado, mas existe uma votação entre os delegados de polícia e, usualmente, o governador respeita, né, essa nossa Essa votação. escolha. Então, a doutora Daniela foi praticamente uma unanimidade Que entre Os nós delegados de policiais, polícia entre do nós estado. delegados de Que polícia. legal. Ela recebeu, assim, acho que mais de 80% dos votos. Então, é uma mulher extremamente competente, admirável. Ela já chefiou delegacias da mulher, então essa pauta recebe uma dedicação, uma atenção especial dela também. E com certeza ela vai implementar muitos avanços dentro da Polícia Civil. Hoje em dia a gente tem uma das polícias civis mais tecnológicas do Brasil. Aqui em Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso, diversos estados vêm para cá para Conhecer? procurar conhecer nosso software, o que a gente faz. Nossos ótimo. sistemas são muito bons. A gente não pode medir o trabalho da polícia pela segurança pública muitas vezes, porque aqui é meio diferente o negócio, né, doutora? Sorriso é uma cidade peculiar, né? Aqui acontece de tudo. Dá para ver. Nós estávamos até numa reunião da rede de apoio, de proteção à mulher, criança e adolescente essa semana, e eu levei, né, alguns dados para essa reunião, no sentido de que aqui, ano passado já foi um número bem expressivo de medidas protetivas. E o desse ano eu falei, vou olhar, né? A título de curiosidade. E Sorriso é o segundo município do estado com o maior número de pedidos de medidas protetivas. A gente fica para trás só de Várzea Grande. Como é que a gente lê isso? Como efetividade do trabalho ou como necessidade da população de proteção? As duas coisas. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Aqui eu acredito que Sorriso é uma cidade que informa muito bem a sua população. Então, o exercício da cidadania aqui, ele é muito forte. As pessoas bom, sabem procurar seus importante. próprios direitos, ganham voz, né? Percebo que as vítimas estão se empoderando no sentido de quebrar ciclo de violência doméstica, de sair daquele tipo de situação. Então, elas procuram mesmo a delegacia, fazem registros de medida protetiva online, embora não seja muito comum, as vítimas preferem ir presencialmente. E eu sempre incentivo, né, para quem esteja passando por uma situação de violência doméstica, também fazer o registro online, fazer o pedido de medida protetiva online, mas é sempre bom receber essas vítimas, porque às vezes elas passam por situações de violência que são um pouco mais complexas, e esse atendimento por um ser humano ali, extraindo o que aquela vítima tem a dizer,
faz toda a diferença para a efetiva proteção dela. Que bom, importante. Em relação ao Dia Internacional da Mulher que nós comemoramos, 2023, a gente tem motivo, doutora, para comemorar? Há avanços nessa questão da proteção da mulher, de segurança pública, enfim. O que a gente pode ler de tudo que nós vemos aí acontecendo no mundo? Há muito motivo para se comemorar, né? Há avanços inquestionáveis nos últimos anos, né, que as mulheres conquistaram. Nesse mês de março começou a valer, né, as mudanças com as regras de laqueadura por parte, né, Direito da mulher de escolher? Direito da mulher de escolher, de não precisar mais de autorização do cônjuge. Ainda em 2023 tinha que assinar. Gente, precisava, eu sei, doutora, né? eu fui uma vítima disso no passado. Eu sei muitas outras, né? Vítima Muitas num outras. sentido relativo, mas né? Sim, Né? com certeza, né? Então, há esses avanços, mas há muitas coisas a se melhorar ainda. Principalmente, né, a gente tá aqui nesse espaço falando sobre a conquista feminina, sobre eu ser delegada, sobre as juízas que tem aqui no município. Tudo isso é muito bom, é muito louvável, mas a gente não pode esquecer que nós estamos numa posição de privilégio. E a gente tem que sempre voltar os nossos olhares e a nossa atenção para mulheres que não estão nessa situação de privilégio, que ainda enfrentam circunstâncias de violência assim, absurdas. Pelo mundo afora. Pelo mundo afora e é triste, sabe? A gente vê que homens têm essa parceria, essa irmandade que vem de uma maneira natural entre eles. E você pode perceber que entre mulheres, muitas vezes, essa identificação que a gente tem uma com a outra decorre de situações comuns de violência que a gente enfrentou no passado. E deveria ser por outros motivos, né? Deveria ser por outros motivos. Deveria ser uma coisa mais natural e não porque as nossas dores são similares. É terrível isso. E só se melhora isso, eu penso que conseguindo mudar culturalmente o pensamento em relação à situação, né, doutora? É necessário uma mudança cultural e uma discussão e um diálogo constante nos 365 dias do ano. Principalmente a educação dos nossos homens, dos nossos meninos. E tudo começa com situações simples, divisão correta dos afazeres domésticos. A gente sabe muito bem como que a nossa educação é extremamente desigual. Uhum. Eu vejo ali, eu vim de uma cultura ali em Várzea Grande, né? Uhum. De um bairro de periferia e é muito diferente, né? A cultura ali da educação machista é muito grande. Os meninos da minha família, a gente se reúne para fazer um churrasco, os meninos, os homens, eles ficam sentados, bebendo cerveja, a mulherada faz tudo. Eles vão jogar bola, Eles bater vão uma bolinha jogar com a bola, cabeça, vão assistir seu futebol. Verdade. Então, todas essas coisas precisam ser mudadas, porque a gente precisa tirar, né, esse pensamento de que mulher ela é mais afeta ao serviço doméstico, que ela é mais voltada à família. É uma serva de tudo. É um pensamento coletivo que nos limita demais. Infelizmente. Infelizmente. Né? Insistir nessa pauta, você acha que vai mudando? A gente consegue. Não podemos desistir, desanimar do mundo, né? Vai mudando, vai melhorando, né? Conversar sobre consentimento, né? Sobre o respeito à mulher, à palavra da mulher, o respeito ao espaço de fala da mulher. Tudo isso é muito importante, precisa ser encorajado desde muito cedo. Doutora, dentre as vítimas, né, com relação à violência doméstica, há uma característica assim, específica, principalmente de casos recorrentes, de que possa fazer com que a pessoa acabe ficando à mercê do agressor? Tipo assim, tem alguma coisa que influencia, talvez uma dependência financeira, emocional? Tem algo assim que todas as vezes que você faz um atendimento a essas vítimas, você vê algumas características parecidas entre elas? Há um denominador comum entre todas essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, que é a situação de vulnerabilidade. A vulnerabilidade que a gente mais percebe é a vulnerabilidade econômica. Então, essa questão da dependência financeira, ela é muito complexa, ela prende muitas mulheres em situações de violência. Algo que é muito comum e que a gente precisa começar a debater também, que eu percebo aqui em Sorriso, é mulheres jovens que são vítimas de violência, seja perpetradas pelo próprio marido, ou por um empregador, ou pelos próprios pais. Elas têm dificuldade de sair desse ciclo de violência porque elas não têm essa autonomia financeira ainda. Então, muitas vítimas, elas falam assim, tá, eu vou me separar dele, ele vai sair de casa, ele vai ser preso. Aonde que eu vou morar? Eu não tenho condição de custear um aluguel aqui em Sorriso.
A gente sabe o tanto que imóvel é caro aqui. E projetos como um aluguel social precisam ser urgentemente debatidos aqui. Muitas vítimas eu recebo mensagens no celular assim, doutora, foi preso, e agora? Eu não tenho onde morar, para onde que eu vou, o que que eu faço? E eu fico de mãos atadas, E crianças dependendo, né, doutora? Realmente Quando tem temos filho, que se torna avançar ainda nessa pior, né? fase. torna ainda pior, né? Então, se fala muito da questão da dependência emocional, mas a dependência emocional é algo que a gente pode trabalhar com, né, de uma maneira devagar, a gente pode conseguir resgatar essa mulher, mas a questão econômica ela é mais grave, mais urgente. Doutora, então, por esse viés, você acredita que seria o mais importante as mulheres tentar, de certa forma, procurar essa independência financeira, se especializar, trabalhar, estudar, para que não fique dependente disso? Exatamente. Quanto mais independentes nós mulheres formos, mais a gente vai conseguir se libertar de situações de violência. E a independência, uma das maiores independências que a gente pode conquistar, sem dúvida, é a independência financeira. Então, não precisar do suporte daquela pessoa para se sustentar, para ter um mínimo, né, de dignidade na vida, já consegue te fazer quebrar certos ciclos de violência. É sempre importante também essa independência, essa autonomia intelectual, de se informar, de buscar ajuda, de buscar dados, informação, trocas de experiência, porque muitas vezes a vítima fica ali presa naquele casulo e aceitando, acatando aquelas situações de violência, ela não tem informação, ela não tem nem ciência. Acha talvez que normal. é naturalizado, extremamente Infelizmente. naturalizado. Então, esses espaços de discussão, esses espaços em que a gente mostra uma alternativa, a gente mostra para as mulheres que existem outros caminhos, esses espaços são extremamente importantes. Doutora, ainda que a gente quisesse ficar até o meio-dia conversando, a gente tem uma pauta para cumprir. Então, eu vou pedir que a senhora deixe aí a sua mensagem, ainda em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Eu acho que a principal mensagem que eu posso deixar é frisar isso que eu acabei de falar. Mulheres trabalhar para a sua independência cada vez maior. Independência em todos os aspectos. Independência financeira, independência afetiva. Criar espaços de suporte e apoio mútuo com outras mulheres, se relacionar melhor com outras mulheres, ter uma rede de apoio é muito importante para que esse tipo de situação de violência não continue se perpetrando ao longo do tempo. Informação é poder, informar é empoderar. Então, sempre ler, sempre buscar tá seguindo em redes sociais psicólogos, juristas, pessoas que possam te ajudar, te passar informações úteis e bato na tecla. Independência. Independência é poder, independência é garantia de uma vida livre de violência. Amém. Muito obrigada, doutora Jéssica. Eu gostaria de ofertar, em nome da Sorriso FM, uma rosa para a senhora. E em seu nome, repassamos aí os cumprimentos a todas as demais integrantes da Força Policial com quem a senhora atua, parabenizando pelo trabalho e em nome de todas as mulheres que já tiveram ajuda ou contarão sempre que precisarem, agradecer pelo trabalho. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite. A população sempre confie, nós da Polícia Judiciária Civil estamos aqui para ajudar em qualquer tipo de situação de perigo, de violência que se enfrente.